Bom, pessoal, então vamos para a atividade da semana 2. Aqui no meu material, tá na página 72, o início dela, né? Mas lembrem-se sempre de procurar onde está escrito semana 2. Vou mostrar aqui para vocês na atividade. Ah lá, tem que procurar semana 2, porque às vezes a numeração pode estar diferente. Então, vamos começar aqui. Dessa vez, nós temos este texto aqui e nós vamos fazer a atividade de interpretação. Esse texto, né, é um texto um pouquinho mais complexo. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ir lendo aqui junto com vocês, deixei aqui do lado da tela o PDF para vocês acompanharem. Vou ir traduzindo, dessa vez eu vou ter que traduzir bastante palavra, porque tá bastante complexo mesmo, né? Lembrando sempre que eu gosto de falar isso, que a tradução não é uma coisa legal de ser feita, o ideal é a gente tentar interpretar, só que esse texto tá mais complexo mesmo, então eu vou ter que fazer isso hoje, tá bom? Mas eu vou deixar algumas palavras, né? Claro, não vou traduzir tudo. E tem palavras que são muito parecidas com o português, né? Que são palavras que a gente chama de cognatas. A escrita delas é muito parecida com a do português. Então, quando a gente olha, a gente consegue deduzir o que aquela palavra é. A gente vai vendo isso ao longo do texto. Lembrando aí, né, que a palavra-chave desse texto, né? Que é a palavra-chave? A palavra mais importante desse texto é uma palavra que todo mundo conhece, que é igual em português e em inglês, que é a primeira palavra do texto, o coronavirus, né, o coronavírus. Então, isso já ajuda, né? Você leu ali na primeira palavra, coronavírus, você já sabe sobre o que o texto é. Então, isso colabora muito. Então, vamos lá. Leia o seguinte texto em inglês. Coronavirus is spreading. O spread, ele tá lá no vocabulário. Lá no vocabulário tá escrito, né? To grow over a large area and to affect many people. É se espalhar, que significa, né? Então, coronavirus is spreading. Está se espalhando ao redor do mundo. Around, ao redor. E world é mundo. It affects é uma palavra que parece muito com o português, né? Escreve muito parecido, que é afeta. Essa eu tô traduzindo para vocês porque é uma das palavras mais importantes que tem no texto. Por quê? Porque esse texto tá envolvendo muito o que foi afetado pelo coronavírus, né? O que foi prejudicado por conta do coronavírus. Então, essa palavra vai se repetir. It affects many people, muitas pessoas, and businesses, negócios. It affects sports too. Sports, fácil da gente saber. Some athletes também, quase igual ao português, a gente consegue saber. Então, alguns, né? And coaches são os treinadores. Have the coronavirus. Tiveram, né? Have é o verbo ter. Tiveram coronavirus. They are sick. Sick é doente, né? Então, aí tá envolvendo a doença. Their teams. Teams também, muito parecido com o português. Então, os times deles cannot play. Cannot, não podem. Can é o verbo poder. Not é não. Play, jogar, super importante também nesse texto. Some sport grounds são as quadras, né? Igual a gente tem quadra de futsal, quadra de vôlei, de atletismo. And stadiums, que é o de futebol, né? Are closed. Closed é fechado, né? Também a palavra closed ela é muito importante no contexto do coronavírus, porque muitas coisas tiveram que fechar. In England, the Football League também muito parecido com o português. Stops, então pararam, né? Essas ligas pararam. In Italy, people cannot go to football matches.
Então, aí de novo, cannot e o people, que eu já falei lá em cima. People, pessoas. Cannot go, can, not, não podem. Go, ir. Football matches. Futebol, vocês sabem o que é. Matches são as partidas de futebol. Officials interrupt. Interrupt também, parecido com o português. Stop, né? Parar. Interromper. Officials são as autoridades, né? As autoridades, elas interromperam. The US, referente aos Estados Unidos. National, muito parecido com o português também. Basketball, também. League. League é liga, né? Que usa para vários esportes. Governments, também parecido. Must stop. Must é deve. Stop, parar. The coronavirus. Então, devem parar o coronavirus. They cancel big meetings of people. Cancel, também, né? Não precisa traduzir. Muito parecido com o português. Seguindo, então. Big meetings são grandes encontros, né? Big meetings of people. O que seria isso? As famosas aglomerações, né? Que tiveram que ser canceladas. Coronavirus can affect the Tokyo Olympic Games too. Então, aí o affect, de novo, esse verbo está sempre se repetindo. Tokyo Olympic Games também é um vocabulário que a gente consegue deduzir. Tóquio é o nome da cidade, né? Olympic, quase igual ao português, e games são jogos, certo? To significa também. The Olympics start in summer 2020. Start é começar. Summer, verão. Então, começar no verão. Começam no verão. 2020, 2020. The president of the Olympic group is hopeful. Então, aí, the president, né, do grupo Olympics. Olympics a gente consegue entender com português. Is hopeful. Hopeful é esperançoso. He thinks, ele acha, ele pensa that the Olympics can take place. Podem, e essa expressãozinha take e place, que a gente tem aqui, ó, vou marcar aqui no take place, significa acontecer. Então, ele acha que vai poder acontecer, que vai dar certo. No entanto, however, there can be, o can de novo aqui, ó, do poder, né? Podem haver some changes, algumas mudanças, né? Então, ele tá ali esperançoso que ainda possam acontecer os Olympic Games, sorry. Aqui embaixo tem as difficult words, eu já comentei elas com vocês. Fiquem muito atentos às palavras que se parecem com o português. Eu recomendo que durante a leitura de vocês do texto, vão marcando, né? Ou vão anotando, quem estiver lendo no celular, no computador, as palavras que são parecidas, né? Que vocês olharam e conseguiram ver que era o significado. Por exemplo, sports, que marquei aqui no PDF. Sports, bem parecido com o português. Então, já marca. Porque aí essas palavrinhas ajudam vocês a entender o texto. Então, isso é muito importante a gente aprender a fazer isso, né? Identificar isso que pode ajudar a gente. Então, vamos lá. Quem tiver o texto impresso, grifa. Quem não, anota no caderno, tá? E eu vou também deixar um vocabulário para vocês do vocabulário mais importante do texto, né? As palavras mais importantes relacionadas com coronavírus e com futebol, que é um vocabuláriozinho que eu quero que vocês anotem no caderno, por favor, tá bom?